E agora vamos para o Cadeira na Calçada. Hoje vou receber uma dileta amiga com quem já realizei uma série de projetos e faremos outros com a graça de Deus. Margarete Coelho, chega aí, por favor. Bom dia. Bom dia. Sinta-se em casa. Obrigada. Começa com uma rosa, não é? E aí a coisa já flui. Maior elogio para uma mulher receber uma rosa. Mas aí uma vez eu fui oferecer uma rosa para uma senhora e ofereci uma rosa vermelha. E tinha uma ex-professora muito rigorosa, nunca dê uma rosa vermelha para uma senhora casada, que isso pode parecer uma coisa assintosa. Eu aprendi, eu trouxe branca. Essa branca tá linda. Mas de todas as histórias de entregar rosa, a mais bonita que eu conheço é da minha avó. Minha avó lá naqueles idos de 1902, como ela dizia, paquerando com meu avô, que na época não era paquerando ainda, os pais escolhiam. Essa coisa não existia, não. Ainda não existia. E ele arrematou no leilão um ramalhete de flores. E ela, serelepe demais para a época, tirou o cravo, foi lá e prendeu na lapela dele. Isso deve ter dado rolo depois, mas que ficou bonito. Depois que ficou bonito. Minhas irmãs, meus irmãos. Bom, a Margarete Castro, eu não vou dizer há quanto tempo a gente está fazendo coisas por aí, porque pode parecer que a cidadã é velha, e o velho aqui sou eu. Mas posso garantir a vocês uma coisa. Na década de 70, nós já estávamos fazendo uma coisa que deveria ser política de Estado e não de governo, Margarete. Nós buscávamos um intercâmbio entre Teresina, capital, e o sertão do Piauí. Então, num Fusca verde sonho, Margarete, Paulo Machado, Alcide Filho, Fernando Costa, Rogério Nilton, e eu não sei nem como é que cabia tanta gente nesse Fusca. E todo mundo caneludo, né? E todo mundo com as canelas compridas. Nós já fazíamos essa integração, essa tentativa de diálogo da capital com o sertão. Fizemos várias viagens, depois fizemos festivais, depois fizemos manifesto ecológico. Começamos tudo o que aconteceu no Mimbó. O de bom foi iniciado por nós. A escola, o poço, a visibilidade, o posto de saúde, nós sem poder nenhum, nós conseguimos tudo aquilo para a comunidade. Então, é uma amiga com quem eu dividi muitas alegrias, tristezas também, porque a vida tem que ser balanceada. Eu gostaria de começar por aí. A sua vocação, desde muito cedo, foi a cultura, a ecologia. Como é que você acabou enveredando pela política? Foi contingência ou foi uma opção sua mesmo? Não, Sinésio, foi contingência. E por incrível que pareça, quem me levou para a política, alguns acham que é porque eu casei com um político. Na verdade, não foi. Na verdade, quem me levou para a política, primeiro foi a advocacia. Eu comecei a fazer direito eleitoral numa época que ninguém fazia direito eleitoral. Só havia o Macário aqui, não é? Acho que só o Macário. O Josino Ribeiro Neto, que depois eu era estagiária do Josino, ele foi ser juiz do TRE, que até hoje existe essa figura do juiz jurista. E como estagiária dele, me afeiçoei ao direito eleitoral. E o direito eleitoral hoje é uma das áreas mais prestígio. Na época, a única regra era do mais forte, era a regra do poder econômico. Depois a gente veio para uma época de ter leis, de ter regras. Como eu estava lá nos primórdios, né, cheguei primeiro, me destaquei primeiro. Então, o direito eleitoral me aproximou do fazer política. E depois, uma outra questão, que às vezes até me perguntam, olha, mas você fala muito de mulher, você só fala de mulher. A questão do feminismo, que era um vazio tremendo, ninguém falava, ninguém defendia mulheres. E como eu era mais eloquente, volta e meia metia meu bedelho em algumas questões, fui sendo tragada por esse discurso, eu fui sendo levada para frente por esse discurso, porque onde eu chegava me pediam que falasse, onde eu chegava, os convites que me faziam, era todas, porque havia um vazio, ninguém falava, ninguém defendia direito de mulher. Então, as duas involuntariamente, eu cheguei na política involuntária, conscientemente, mas não busquei a política de uma forma, não na disputa de cargo, nem nada disso. Fazer política nós sempre fizemos, né? Política de ecologia, política estudantil, numa sempre época fizemos. complicada, diga-se de passagem, porque hoje é muito confortável postar no Facebook, nas mídias eletrônicas, os maiores impropérios, as maiores violências contra todo mundo. As pessoas pensam que aquele trem lá é a casa da mãe Chica, né? Você pode xingar a mãe de quem quiser.
Na nossa época a coisa era bem... Se bem que a minha época da Margareta é diferente. A Margareta foi minha aluna, mas participou comigo de um período muito complicado. Era preciso medir as palavras, porque as consequências eram imediatas, não é verdade, Margareta? E para a mulher era pior ainda. Pior, sempre foi. Para a mulher sempre foi pior. Aquela história do homem público ser um cidadão honorável. E a mulher pública é uma louca, desvairada, que larga a casa, que larga a família, que larga tudo. Aliás, até hoje ainda... A coisa ainda perdura. Ainda. Não foi... Bom, o Brasil tem, hoje, a maioria do eleitorado é constituída de mulheres. Exato. Mas a representação, a presença da mulher no parlamento ainda é muito acanhada, não é? Qual é o percentual, Margot? 10%? Não chega, em algumas casas legislativas não chega a 10%. No Piauí nós temos até significativo. No Piauí nós tivemos 27% na legislatura passada e nessa caiu, né? Caiu. Nós perdemos um pouco. Eu cheguei ao cargo de vice-governador, um cargo que uma mulher nunca havia chegado. Foi um ganho de espaço, a gente ganhou um território no executivo. Mas as mulheres, quando muito chegam, realmente é nos cargos de vice e nos legislativos. Nós temos apenas uma governadora eleita no Brasil hoje. É pouco, né? É muito pouco. É muito pouco. Olha, e nós sabemos que essa coisa da mulher é grave. É grave porque, primeiro, nós tivemos que criar uma delegacia da mulher, porque quando a mulher tinha coragem ou a ousadia de prestar queixa numa delegacia, Margot pode testemunhar isso, ela era mais humilhada na delegacia do que a agressão. A agressão na delegacia costumava ser maior do que a que ela sofria em casa ou na rua. Verdade. Criamos a delegacia da mulher. Depois, as mulheres continuaram apanhando em casa, berrando, chorando ou sufocando as lágrimas do travesseiro. Criou-se a Lei Maria da Penha. E agora criou-se o feminicídio, que é um crime específico contra a mulher. Como é que é isso aí, Margot? Eu não li muita coisa sobre o assunto. Sinésio, primeiro a questão da mulher, de nós precisarmos de delegacias de mulheres. Na verdade, a impressão que se tem é que houve um aumento da violência contra a mulher. Na verdade, nós estamos diminuindo a subnotificação. A estatística ela é estarrecedora. Muito mais da metade, cerca de 60% das mulheres, estejam elas em que nível esteja social, econômico, cultural, ela sofre violência. E não prestam queixa porque tem todo um constrangimento. A discursividade da mulher. A mulher chega na delegacia e diz, olha, meu marido me bateu. Eu vim aqui me queixar que meu marido me bateu. A pergunta é, o que é que você fez? Ou seja, alguma coisa ela fez para merecer, ela mereceu. Isso parece aquela coisa, desculpa aí, diz que tem a piada do chinês, né? Desculpa aí, nada contra o chinês, que eu não conheço nada daquilo lá. O chinês bateu na mulher, ela perguntou, mas o que eu fiz? Ele disse, eu não sei não, mas você sabe. Mulher, o marido pode não, o homem pode não saber, porque hoje a mulher não apanha só do marido, né? Ela apanha, olha só que loucura, está apanhando mais dos filhos, dos netos, né? E as mulheres mais velhas apanham dos filhos. Margot, queria falar que um neto pudesse praticar uma violência contra a avó. E uma filha contra a mãe, contra o pai. Então, aliás, o pai contra o filho, contra a mãe, contra a avó. A gente está numa inversão assim, de valores enormes. E eu outro dia ouvi da ministra Carmen Lúcia Antunes, que todos lembram, é uma ministra do Supremo, ela diz, olha, acham que eu cheguei onde eu cheguei, que eu não sofro mais violência, que eu não sou discriminada? Eu sou muito discriminada ainda. Então, é uma questão assim mesmo cultural, nós vamos levar muito tempo. A frase que mais me dói é ouvir, que a mulher é o animal mais perseguido do planeta. Isso é terrível. É terrível. E engraçado é que nós estudamos mais, cuidamos mais da saúde, nós estamos chegando na iniciativa privada com uma vantagem enorme, porque somos multimídia, uma mulher faz um monte de coisa ao mesmo tempo, mas no poder público, que é onde se pensa as políticas públicas, nós ainda não conseguimos. Ainda tem outro aspecto, desculpa aí, mas Sim. E o salarial? Você e um homem desempenham a mesma função numa empresa e o seu salário, invariavelmente, é menor. E aí está na raiz do problema, esse ganha menos. Às vezes, não, olha, mas no serviço público é obrigado a ter o mesmo salário. Mas o cargo de chefia vai para o homem. E aí desiguala, de novo, a equação salarial. Bom, mas tem cotas. Por que mulher não vota em mulher? Se a gente tem cota, precisa a gente resgatar um pouquinho a história. Até existir as cotas, que foi a partir de 91 que os movimentos começaram a trabalhar a questão das cotas, era 100% de vagas. Nós tínhamos 30 vagas de deputado estadual, eram 30 candidatos por partido.
Quando as mulheres gritaram que queriam a cota, nos deram inicialmente uma cota de 20%. Mas olha que engraçado, aumentaram o número de vagas de candidatos para 150. Então, os homens, que antes tinham 100% das vagas, passaram a ter 130. 130, que é uma equação muito doida, É uma né? equação muito louca. Então, como é que dizem que a gente não se elege? A gente não se elege porque nós somos menos candidatas. E aí depois disseram, não, é porque chegou-se à conclusão, que é óbvia, que a mulher ganha menos e que não é opção da mulher gastar com política, e fazer política é caro, não estou falando de comprar voto, falo de estrutura de campanha, de deslocamento, de programa, de material de campanha, de pagar gente para divulgar seu material de campanha. Isso custa e não é prioridade para a mulher, porque ela acha que é muito difícil a vida de político. Então, o legislador separou um volume, um percentual do fundo partidário para gastar com candidaturas de mulheres. Aí veio de novo a tungada, né, do legislador. Então, 5% todo ano do fundo partidário tem que ser gasto com incentivo, com estímulo de candidaturas femininas. Se não se gastar, se o partido não gastar os 5%, no ano seguinte, ele é obrigado a gastar os 5% mais 2,5%. Aí vem a tungada, né? Então, eu não gasto, eu sou o partido, eu não gasto esse ano, né? Não gasto 5% esse ano, porque no ano que vem eu vou gastar só mais 2,5%. Quer dizer, em 2 anos, as mulheres deveriam ter 10% e vão ter 7,5%. Vale a pena. Mas e aí a esperteza é maior, Sinésio, porque é o seguinte, como num ano você pode gastar, no outro você pode não gastar, o que é que faz? É exatamente no ano das campanhas eleitorais que não se gasta. Aí no outro ano que não tem campanha, você repassa os 2,5%. Então a gente vive assim, de tungada em tungada, e não é uma muito coisa... Bom, eu queria te perguntar uma coisa, Margot, e agora daqui, do Piauí. A conjuntura política é complicada no Brasil hoje, a conjuntura econômica complicadíssima. Como é que um estado como o Piauí, que tem enormes problemas, enormes carências, como é que você e o Índio vão cuidar deste Piauí de uma forma pelo menos razoável? Você deve estar num quebra-cabeça danado para equacionar isso aí, hein? Enorme. Primeiro, porque o Estado, bom, não estou repetindo, mas o Estado a gente recebeu muito desorganizado. Então, recursos de convênios, por exemplo, que foram interrompidos simplesmente porque não se mandou a prestação de conta ou porque não se mandou um ofício pedindo a prorrogação de um prazo. Então, nós estamos restabelecendo, primeiro, toda essa parte. E segundo, Sinésio, a gente acha às vezes que administrar é só gastar. É só ordenar a despesa, é pegar um talão de cheque e começar a gastar. Eu acho que você administrar, primeiro você tem que começar por pesquisar, depois planejar e a última etapa é exatamente gastar. Quando você faz isso, você gasta bem, você emprega. Então, eu acho que o grande mote dessa administração do Índio agora é exatamente esse, é gastar bem, é aplicar bem os recursos, fazer com que você faça mais com menos. E a conjuntura vai nos tragar, isso é inevitável. Inevitável. É inevitável, mas você pode, as crises nem sempre elas vêm para piorar tudo. Às vezes uma crise vem para você dar possibilidade, quer dizer, é uma razão de possibilidade e não de impossibilidade. Às vezes na crise você pode crescer. A penicilina nasceu na guerra. Na guerra. É exatamente isso. Olha, Luana, traga aí um presente para a Margot. Já ganhei uma camiseta linda. Vai ganhar mais coisa que o trem é esse. E o Pedrinho traga agora cajuína da melhor qualidade e venha vestido decentemente, que é aquela... olha aí, você notou? Peraí, vê a camisa dele, olha. Cor sim, cor não. Pois é, caprichou na base. E o visual, levemente grisalho. Deve ter dado um trabalho danado para fazer essas mechas, né, Margot? Todo sucesso do mundo a você. Amém. A você não, a nós, porque agora, querendo ou não, você está pertinho de quem comanda o barco e ajudando a comandar o barco, beleza? Beleza.